Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Seja bem-vindo, meu irmão, seja bem-vinda para esse nosso momento formativo. Hoje nós vamos falar sobre os momentos do grupo de oração, os momentos da reunião do grupo de oração ou também os elementos de uma reunião de oração. Eu gostaria de iniciar com você trazendo esse texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, os versículos de 5 a 8. Porque João batizou na água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo daqui a poucos dias. Assim reunidos, eles o interrogavam: Senhor, é porventura agora que ides restaurar o reino de Israel? Respondeu-lhes ele: Não vos pertence a vós saber os tempos, nem os momentos que o Pai fixou em seu poder, mas descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins do mundo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Irmãos e irmãs, esta fala se deu no dia que Jesus ascendeu ao céu. E ele, então, estava se referindo à vinda do Espírito Santo, que aconteceria 10 dias depois, no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo, de forma poderosa, desceu sobre a igreja nascente do Senhor Jesus. Nós conhecemos muito bem, não é, o que aconteceu no dia de Pentecostes, conforme descreve os Atos dos Apóstolos, no capítulo 2. No vídeo passado nós até fizemos a leitura de Atos 2, de 1 a 4. E as nossas reuniões de oração, elas devem trazer ou devem fazer acontecer esta experiência de Pentecostes a cada reunião. Fazer acontecer essa experiência com o Paráclito, com o Espírito Santo. Uma nova experiência, um avivamento espiritual, uma renovação da nossa fé, uma decisão e coragem para mudarmos a vida, para um despertar também ao serviço da Igreja de Nosso Senhor, para uma participação na nossa vida comunitária. Também deve nos despertar para uma recepção, para uma acolhida dos dons carismáticos. E para que esta experiência de Pentecostes ela aconteça em cada reunião de oração, essa experiência com o Paráclito, ela aconteça, nós fazemos, nesta reunião, fazemos um caminho composto por vários momentos que nós utilizamos também de vários elementos para que tudo isso aconteça. Então, dentro desta reunião de oração, o que acontece? Acontece um momento de animação, acontece um momento de acolhida, acontece um momento mariano, acontece um momento de louvor, acontece o momento do batismo no Espírito Santo, acontece também o ato penitencial ou o momento de perdão, acontece a pregação querigmática, acontece, deve acontecer o momento de silêncio, também deve acontecer o momento
de testemunhos e, por fim, momento de comunicação e ainda um momento de súplica ou de intercessão, né? E depois, por fim, o momento de conclusão e despedida. Todos esses momentos, eles são importantes e todos eles é que dão a dinâmica de uma reunião de oração. Cada um deles precisa ser preparado. Cada um deles precisa de alguém conduzir. Não digo que seja cada momento desse uma pessoa, mas não deve ser também todos os momentos uma pessoa só a conduzir. E nem todos esses momentos eles têm necessidade de acontecer toda a reunião. Cada reunião, de acordo com aquilo que o Senhor mostrar para o núcleo que vai conduzir, é que deverá acontecer. Nem toda reunião vai ter um momento de ato penitencial. Nem toda reunião vai ter um momento de testemunhos, talvez. Nem toda reunião vai ter um momento mariano mais demorado. 3 momentos são imprescindíveis. Todos esses 3 momentos, em todas as reuniões, devem acontecer de forma privilegiada. Primeiro, o louvor. Segundo, a pregação. Terceiro, é o momento do batismo no Espírito Santo. Esses 3, louvor, pregação e batismo no Espírito Santo, esses não devem faltar nunca. E nós precisamos ter cuidado nas nossas reuniões para que nós não roubemos com outros momentos, nós não ocupemos maior espaço e prejudiquemos esses 3 momentos. Momento de louvor. Eu até estava separando aqui no Catecismo da Igreja Católica, no número 2639, que fala sobre a oração de louvor. O louvor é a forma de oração que reconhece o mais imediatamente possível que Deus é Deus. Canta-o pelo que Ele mesmo é, dá-lhe glória mais do que pelo que faz, por aquilo que Ele é. Participa da bem-aventurança dos corações puros que o amam na fé antes de o verem na glória. Por ela, o Espírito se associa ao nosso Espírito para atestar que somos filhos de Deus, dando testemunho do Filho único em quem somos adotados e por quem glorificamos o Pai. O louvor integra as outras formas de oração e as leva àquele que é sua fonte e termo final. O único Deus, o Pai, de quem tudo procede e para quem nós somos feitos, que está citado também em 1 Coríntios 8:6. Então, meus irmãos e irmãs, nós não podemos deixar nunca de lado esse momento de louvor. Ele deve acontecer. Eu quero tirar, no próximo vídeo nosso, falar mais sobre o louvor, né? As diversas formas que nós podemos louvar. Infelizmente, os nossos grupos de oração nos dias de hoje, eles perderam um pouco esse sentido, perderam um pouco dessa direção do que seja o louvor. Nós vamos para o grupo de oração, as pessoas começam a louvar, ao mesmo tempo começam a pedir, tudo misturado, não é? É preciso separar. Louvor é louvor, súplica é súplica, ação de graça é ação de graças, e assim por diante. Tá certo? Então,
que nós procuremos mais dar esse tempo para louvar a Deus. Quando nós louvamos, nós nos abrimos à graça de Deus. Nós reconhecemos que Deus é grande e que nós somos pequenos e que nós necessitamos da graça de Deus em nossa vida. Reconhecemos que Ele é grande e que nós somos pequenos. Também a pregação. A pregação deve ser sempre querigmática. Falar do amor de Deus, falar do pecado, falar da conversão, falar do senhorio de Jesus, falar do Espírito Santo, falar da vida nova, tudo isso, né? E a pregação também, ela deve ter um tempo privilegiado dentro das nossas reuniões de oração. Uma pregação de 15 até 20 minutos no máximo, né? E o momento do Espírito Santo, o batismo no Espírito Santo, o momento do Pentecostes, é preciso acontecer, onde nós vamos orar, nós vamos pedir ao Senhor, pedir a efusão do Espírito Santo, pedir a ação dos dons carismáticos na vida daquele povo que está aí, para que os carismas se manifestem com curas, milagres, prodígios, libertações aí daquele povo que está indo ao nosso grupo de oração, porque eles estão indo lá, não é para nos ver, não é para nos encontrar, mas para encontrar com o Senhor. Então, isso também nós vamos falar mais para frente, não é? Em outros vídeos, especialmente esses 3 merecem assim um destaque especial para nós falarmos só nisso: o louvor, a pregação e o batismo no Espírito Santo. Animação. A animação também, ela é muito importante no nosso grupo de oração, mas ela não deve também ocupar tanto tempo. A gente presencia muitas vezes nos grupos de oração que a gente vai participar, a gente vai pregar muitas vezes, as pessoas cantam muito, cantam e não tem o sentido, não é? Acaba tirando o tempo que poderia ser utilizado para outros momentos mais fortes. Entenda, não é que não seja importante, mas nós damos muito tempo e muitas vezes não aproveitamos esse momento. Talvez a gente acaba usando algumas brincadeiras e vai demorando, canta uma, canta 2, canta 3 músicas. Não, uma música de animação, 2 músicas no máximo já vai interiorizando, né? Então é importante. Um dos grandes vilões, né, das nossas reuniões de oração é o momento de animação, que toma muito tempo mais do que o necessário. Acaba dispersando mais do que ajudando. Claro que tem muitas exceções, né? Também o momento mariano. Como é importante nós lembrarmos todas as reuniões, lembrarmos de Maria. Embora que nós não façamos um momento em destaque assim tão grande, mas que nós sempre nos façamos referência a Maria. Por quê? Se o nosso grupo de oração é um Pentecostes, é um cenáculo, lembre que Maria estava no cenáculo. Ela estava intercedendo para que os apóstolos, os discípulos, ficassem cheios do Espírito Santo. Não é? Também, amados irmãos e irmãs, o momento do ato penitencial. Dependendo da pregação, dependendo daquilo que o Senhor move o coração dos participantes do núcleo, faz-se um momento de ato penitencial. Nem toda reunião precisa ter, não é? Não deve ser também sempre do mesmo jeito, não é uma liturgia que tem todo aquele rito, né? Toda aquela sequência, não. Pode ser, os momentos podem ser bem diferentes, de acordo com a moção do Espírito Santo. O silêncio. Às vezes o silêncio nos incomoda, não é? Mas é necessário que aconteça momentos de silêncio. Na moção do Espírito, claro, né? Não por falta de argumento, não por distração, não por leseira, mas por unção do Espírito, fazer o silêncio, acolher, depois dar a nossa resposta, ou até mesmo vivenciar, somente viver aquele momento de presença do Senhor. Fazer
as pessoas também fazer um momento de acolhida. A acolhida pode ser feita no início, como pode ser feita no final do grupo, né? Parabenizando os aniversariantes, acolhendo aqueles que vieram pela primeira vez, acolhendo os visitantes. Tudo isso é muito importante para que a pessoa se sinta valorizada e ela deseje voltar outras vezes. O momento do testemunho. Testemunho, ele deve ser assim bem rápido, deve ser centrado em Jesus Cristo. Não é para contar a história da pessoa, mas para contar a ação de Deus que aconteceu na vida em poucos minutos. 2, 3 minutos a pessoa pode falar: eu era assim, estive com Jesus, ele fez isso comigo, agora eu sou assim. Não é? É importante que haja os momentos também de testemunho. Não precisa ser em todas as reuniões. Seria bom que fosse, né? Mas não precisa ser em todas as reuniões. E o momento da comunicação. Muitas pessoas dizem o momento dos avisos. Aviso é aviso, né? Comunicação é comunicação. Aquele momento em que nós convidamos as pessoas para retornar, convidamos as pessoas para o evento que vai acontecer na renovação ou na nossa paróquia, não é? Também de forma bem leve, sem ter uma multidão de assuntos, porque senão a pessoa vai embora e não lembra de nada. Alguns poucos avisos comunicados, bem feitos, para que as pessoas se recordem e que se interessem de participar. E por fim, o momento conclusivo, concluir com a oração final e dar a despedida, a paz de Cristo, sair cantando, com saudade já e com vontade de voltar na próxima semana. Eu falava também sobre o momento de súplica, né? O momento de intercessão. Nesta oração final, pode-se, de vez em quando, também reservar um tempo maior para que as pessoas coloquem ali as suas intenções, os servos orem, possam impor as mãos sobre elas, né? Beleza? E por fim, né, a oração conclusiva que eu já disse, a despedida. Tá joia? Então, próximo vídeo nosso próximo encontro será sobre o louvor. Vamos falar bastante sobre o louvor no grupo de oração. Muito obrigado pela sua companhia. Dê o seu like, compartilhe com as pessoas do seu grupo de oração, com seus servos, com todos, né? Compartilhe com todos eles e inscreva-se no canal GAT RCC. Tá joia? Está aparecendo aqui embaixo, GAT RCC. Ajude a divulgar este canal para que a formação, para que a evangelização chegue mais longe. Deus te abençoe, fique em paz, até a próxima.